Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Que alegria estar aqui. Meu irmão, saiba que é recíproco essas palavras, e eu estendo para toda a igreja também o carinho que eu tenho por essa igreja. Fui aqui, não vou conseguir precisar quanto tempo, mas foi aqui que tudo começou. Eu tive alguns encontros com Deus, fui exortado por Deus. Foi aqui que Deus me chamou ao ministério. Eu fui encaminhado ao seminário, me tornei pastor, fui enviado para Caicó para abrir a igreja, e eu tenho um carinho muito grande por vocês, pelos pastores, pela liderança, por várias famílias que aqui estão. E antes da gente começar, quero mandar um beijo para minha esposa, que está aí nos assistindo, Patrícia, que está com o nosso maior ministério agora, tem 1 mês de idade, chama Letícia, E nós estamos nessa missão de sermos pais, e temos aprendido e clamado graça de Deus para não frustrar talvez o maior do ministério que um homem pode ter, Assim que minha filha nasceu, eu disse: Deus, eu posso fracassar em qualquer coisa, mas como pai não, Meu ministério pode ir por água abaixo, meu trabalho pode ir por água abaixo, mas esse é um ministério que nós não podemos falhar: apresentar o Senhor aos nossos filhos. Amém? Abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 28 ao verso de número 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34. Assim diz a palavra de Deus. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Quando o pastor Alcimar me convidou a estar trazendo a mensagem nessa noite, eu fui informado que vocês estão no mês de Pentecostes, abordando sobre a doutrina, sobre a obra, sobre a pessoa do Espírito Santo, avivamento, enchimento do Espírito Santo, santidade e temas afins. E você que ama a doutrina nazarena, assim como eu, você sabe que para nós, wesleyanos, tudo isso está relacionado ao nosso amor a Deus. Para John Wesley, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, viver uma vida inteiramente santificada, ou qualquer nomenclatura que você possa chamar, está relacionado ao nosso amor a Deus. Essa é a base. Alguém que chega a um ponto de amar o Senhor com todas as suas forças, o resto é consequência. O Espírito Santo vem, derrama sobre essa pessoa, os dons são consequências, a vida de santidade é consequência. Tudo parte então desse batismo de amor do nosso coração para com Deus.
E é nesse sentido que eu quero tratar essa temática com os irmãos, partindo do texto que nós acabamos de ler. Esse texto, para mim, ele é um tanto quanto intrigante e apaixonante. Nós estamos aqui olhando para um texto em que um homem, conhecido aí por escriba, não sabemos o seu nome, alguém que conhecia demasiadamente as Sagradas Escrituras, e eu quero lhe lembrar que naquela época as Escrituras reveladas eram os Salmos, a lei de Moisés e os profetas. E os escribas eram aqueles que eles pegavam a Escritura revelada e eles escreviam, transcreviam, e por tanto fazer isso, eles tinham boa parte, se não toda a Escritura revelada de cor. É alguém que conhecia profundamente, e ele chega para Jesus e diz: qual o principal de todos os mandamentos? Algumas pessoas olham para esse texto e acham que o escriba estava querendo provar Jesus, fazer um teste, como vários fariseus e escribas já tinham feito. Mas na verdade, quando nós continuamos a leitura, Cristo dá a resposta. Esse homem logo em seguida, ele confirma o que Cristo acaba de falar, e Jesus então atesta que esse homem estava no caminho certo. Versículo 34, você não está longe do reino de Deus. Jesus é aquele que sonda os corações e percebeu que a motivação desse homem estava correta. Então eu pego esse questionamento e trago para a gente essa noite. Qual o maior de todos os mandamentos? Quando um escriba pergunta isso, ele não está falando apenas dos 10 mandamentos. Há pelo menos 613 mandamentos de Moisés. Ele está se referindo a toda a lei que eles tinham. Um homem conhecedor das Escrituras chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe que o que eu estou falando aqui não é algo que vem da parte do maligno, mas eu tenho uma boa intenção, eu quero saber qual o principal mandamento. E aí Jesus então traz essa resposta do versículo 29. E é interessante que o que Jesus trouxe como resposta não é um novo mandamento, como alguns pensam. Não é algo que Jesus acabou de criar resumindo a lei que existia. Muito pelo contrário. Ele foi questionado sobre o maior mandamento, então ele vai lá nos mandamentos. E ele traz aquilo que estava revelado desde o início. Se você puder, for rápido de Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. Jesus responde usando aquilo que o próprio Deus já tinha revelado quando a lei foi dada por meio de Moisés. Deuteronômio 6, 4 a 9 assim diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Então, quando Cristo ele vai responder qual o maior de todos os mandamentos, ele volta lá, como quem diz: vocês já sabem. O escriba, ele conhecia de cor isso aqui, já foi revelado. Desde que a lei foi dada por Moisés, vocês já receberam o maior de todos os mandamentos, que é: ame o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todas as tuas forças. Isso, Jesus então ele faz só um grande resumo, mas quando ele diz que o maior mandamento é amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força, já estava na mente popular ali, tudo isso aqui que está no texto de Deuteronômio. Eu queria trazer uma curiosidade para aqueles que gostam de se aprofundar na palavra. Quando Jesus diz, ame o Senhor, na verdade, Deus traz a lei por meio de Moisés e Jesus está trazendo de volta aqui. Ame, pois, o Senhor teu Deus de coração, alma e forças. A palavra aqui, forças, do original hebraico é meode.
E é interessante que força aqui, traduzido por força, não é força. Na verdade é um advérbio de intensidade, significa muito. Então, quando Deus está dizendo, ame o Senhor com toda o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua intensidade, como quem diz, com toda a sua muitice, com muito que há em você, tudo que há intenso em você, ame ao Senhor. Esse então é o primeiro mandamento. Amar o Senhor com todas as coisas, todas as forças, com tudo que há em nós. Meus queridos, isso significa que nenhum esforço do nosso ser, nenhum pensamento em nossa mente, nenhum projeto ou desejo nosso, nenhum sentimento, ele pode fugir de ter o amor ao Senhor, baseando todas as coisas. Absolutamente tudo, sem qualquer exceção, precisa estar fundamentado no nosso amor a Deus. E aquela falsa ideia, não vou chover no molhado, sei que vocês são muito bem ensinados nessa igreja, que nós só estamos amando a Deus quando viemos a um templo, a um domingo à noite, levantamos as mãos, cantamos ao Senhor. É falso, porque o cristão ele precisa entender que esse, como primeiro mandamento, ele tem que estar fundamentando tudo que há em nós. E quando eu digo tudo, é tudo. Nada pode fugir dessa intensidade de amor para com Deus. Mas eu quero trazer um outro ponto antes da gente continuar no texto que lemos inicialmente. O que Jesus não disse aqui, na sua resposta, mas já estava intrínseco e já era de conhecimento popular, é que quando esse mandamento foi dado, Deus continuou dizendo assim, especialmente aos pais, aos homens, aos provedores: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e vocês ensinem aos seus filhos. Fale sobre isso na sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Coloque por sinal na mão, ou seja, escreva isso nos seus pulsos para que você não esqueça. Coloque por sinal nos frontais, entre os olhos, ou seja, bote na testa, para que quem falar com você também olhe esse mandamento. Escreva nos umbrais da tua casa, nas portas, para que toda vida que você entrar ou alguém vier à sua casa, veja esse mandamento. Dada a ênfase que Deus estava dando a esse mandamento, a necessidade geracional de ser passado aos filhos e esse para os netos. E aí nós voltamos então ao texto, a resposta de Jesus. Se Cristo, quando foi questionado sobre o maior de todos os mandamentos, Ele deixou claro que isso era o que mais importava, era o maior de todos os mandamentos, era aquilo que o ser humano precisava se esforçar para fazer. Você vai concordar comigo que nós não podemos desprezar esse mandamento, sim ou não? Você vai concordar comigo se o próprio Deus encarnado, ao ser questionado, não levianamente, mas uma pergunta muito legítima sobre o maior dos mandamentos e por que nós deveríamos nos esforçar, Ele diz: ame o Senhor com tudo, com muito, 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 muito que você tem. Eu acho que não é justo nós passarmos por esse texto, decorarmos esse texto, sem nos empenharmos com todas as nossas forças para viver esse texto. Porque esse mandamento, ele é a base para todos os outros, inclusive o próximo, de amar o próximo. Ao tirar esse mandamento, todos os outros ficam sem nexo, perdem o seu sentido, sem propósito, ficam sem alicerce algum. Ao ponto de que aqueles que conseguirem obedecer esse mandamento, mesmo que não conheçam os demais, vai estar obedecendo toda a lei. Por outro lado, aquele que exteriormente obedeça todos os mandamentos, se ele estiver descumprindo esse aqui, é como se ele estivesse quebrando todos os mandamentos. Se vocês me permitem, eu vou provocar um pouco mais nesse sentido.
Na época que eu estava aqui, eu lembro que nós tínhamos muitas pessoas que eram colegas de profissão, também advogados, formados em direito. Eu não estudo direito penal desde 2015, então me perdoe. Mas quando nós vamos olhar para o nosso Código Penal, matar alguém, um homicídio simples, ele vai até 20 anos de pena. Já roubar alguém, um roubo simples, vai até 10 anos de pena. Aí eu pergunto aos irmãos, se os dois são crimes, se os dois afrontam a liberdade, a dignidade de uma outra pessoa, se os dois são males da sociedade, por que então matar tem uma pena quase que o dobro de roubar? Porque o valor vida é mais importante do que o valor propriedade. Isso de uma forma muito clara nos ensina que quando nós quebramos um valor maior, a penalidade dele também é maior. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Se Jesus está dizendo que o maior de todos os mandamentos é amar a Ele com toda força, coração, mente, toda intensidade, qual o maior de todos os pecados? Deixar de amar a Ele com toda a nossa força, entendimento, coração, com tudo que há em nós. O maior pecado não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O maior pecado não é o adultério. O maior pecado não é um homicídio. O maior pecado é deixar de amar a Deus como Ele merece. Essa é a raiz de todos os outros pecados. E aqui nós estamos tocando num ponto muito sensível, que eu acredito que é talvez o maior mal da nossa geração. Pessoas que estão amando cada vez menos a Deus. Pessoas que não estão entendendo a seriedade do seu pecado e o quanto elas estão deixando de amar a Deus. Talvez você nessa hora está indignado comigo e diga, pastor, mas eu amo a Deus. Eu não estou duvidando disso. Já faço um disclaimer que toda essa exortação eu já absorvi antes de passar para vocês. Mas se nós amamos tanto a Deus assim, eu faço aqui alguns questionamentos. Quanto do nosso tempo diário nós gastamos falando com Ele? Afinal de contas, nós amamos falar com pessoas que nós amamos, sim ou não? Eu falo com minha esposa todo dia, mesmo que eu esteja viajando. Todo dia eu falo com ela, porque eu amo falar com ela. Quanto tempo do nosso dia nós gastamos tentando ouvir Deus? E aqui eu estou falando sobre meditar na sua palavra revelada, Bíblia. Porque nós amamos ouvir quem amamos, sim ou não? Às vezes eu gosto de ouvir Patrícia, mesmo que eu não tenha nada para falar. Quanto tempo diário você fala sobre Deus para outras pessoas? Que quando nós estamos apaixonados, nós só falamos sobre aquele alvo do nosso amor. Onde eu vou, eu falo sobre minha esposa e minha filha. Nas suas canções, nas suas literaturas, nas suas conversas, quanto você prioriza coisas que vão lhe encher de Deus, em vez de lhe esvaziar? Porque quem ama, quer a presença do amado. E finalmente, mas não menos importante, quanto você se esforça para obedecer os seus mandamentos? E aqui é uma exortação do próprio Cristo. O que foi que Jesus disse sobre isso? Aquele que me ama vai no domingo à noite, não é isso? Aquele que me ama canta de vez em quando sobre o meu nome, foi isso? Vamos lá, um crente bom de Bíblia, o que é que Jesus disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então você pode falar para todo mundo que você ama a Deus, mas se eu e você não conseguimos resistir à tentação e viver uma vida de santidade, me perdoe, nós não amamos a Deus tanto quanto a gente acha que ama. Se na verdade não existe tanta diferença entre a minha vida, os meus pensamentos, as minhas falas, com alguém que não conhece a Cristo, na verdade eu não amo tanto Deus assim.
se eu fico flertando com o mundo, simpatizando com aquilo que o mundo faz, eu não amo tanto Deus assim como eu penso que eu amo. Porque a linguagem de amor de Deus é obediência. E aí, nessa hora, é normal algumas pessoas dizerem: pastor, mas na verdade é porque eu não tenho forças, é algo mais forte do que eu. Deus fez uma promessa muito clara na sua palavra. Ele prometeu que não virá sobre nós tentação que nós possamos suportar. Não existe tentação sobrenatural, por mais que algumas pessoas insistam em falar sobre isso. Não foi algo sobrenatural, foi algo possessivo, o maligno veio, eu fui tomado. Mentira. A promessa de Deus é muito clara, a tentação ela é natural. Não existe algo além das minhas forças. Então, se eu cedi, não é porque foi Satanás que veio e me tomou. Foi porque o meu amor a Deus estava fraco demais naquela hora. E aí eu volto a usar o exemplo do casamento, né? Hoje nós estamos no Dia dos Namorados. E aí, vou usar aqui meu amigo Dalton. Vou usar você porque eu sei que você não vai se ofender com isso. Se sua esposa todo dia fizesse café na cama para você, todo dia dissesse que ama você, todo dia lhe abraçasse, fizesse manifestações públicas nas redes sociais, mas fosse infiel a você, isso seria amor? Certamente não. Porque não importa o quanto eu fale, não importa o quanto eu demonstre, a fidelidade, ela é a prova de amor. Então, eu, Thales, casado, estou vivendo a minha vida, aí chega uma mulher bonitona e dá em cima do Thales. Eu posso me desgastar ao máximo para provar o meu amor a Patrícia, mas se eu ceder à tentação e satisfazer a minha carne com aquela mulher, eu estou mostrando que na verdade eu não amo ela tanto assim. Eu prefiro amar os meus prazeres, as minhas necessidades. Da mesma forma é o nosso pecado. Quando nós cedemos à tentação, é porque nós amamos muito mais a nós do que a Deus. Nós preferimos muito mais os nossos prazeres, o nosso orgulho, do que a Deus. E quanto a isso, não tem muita discussão, porque foi o próprio Jesus que disse. Eu quero caminhar com vocês ainda para Lucas capítulo 7, uma passagem que exemplifica muito bem isso que a gente está conversando aqui. Lucas 7, vamos ler do 37 ao 46. Assim diz as Sagradas Escrituras. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça.
não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Só para você entender um pouco mais esse texto, naquela tradição, naquela cultura judaica, era muito comum, quando alguém queria ser um bom anfitrião e mostrar que aquela pessoa era bem-vinda, ela fazia pelo menos 3 coisas. Era um ritual. Primeiro, colocava-se água para que ela lavasse os pés. Pensa aí comigo, o que é andar quilômetros e quilômetros em barro, em areia, sem asfalto na época, sem sapato fechado como o nosso, sapatos que eram apenas umas tiras e panos envoltos, o estado que ficava esses pés. Então a primeira coisa que fazia, meu amigo chegou, eu quero que ele seja bem-vindo, tome água para lavar os pés. A segunda coisa que se fazia então, era um beijo ou um ósculo que eles davam na face, representando que aquela pessoa era bem-vinda, ela era querida naquela casa. E em terceiro lugar, colocava um pouco de incenso, um pouco de perfume, algo que iria aromatizar o ambiente, mostrando que aquela pessoa era querida, que ela era honrada, que ela era bem-vinda. Jesus foi chamado por Simão para ir à sua casa comer com ele. Nada disso foi feito. E então, no meio daquela conversa, no meio daquela refeição, vem uma mulher que todos conheciam sua fama, era uma mulher conhecida como pecadora, provavelmente uma prostituta, uma adúltera, alguém que tinha má fama na sociedade. E essa mulher, ela então vem correndo aos pés de Jesus, se lança aos pés de Jesus. Naquela época, as pessoas comiam meio que reclinada, então um cotovelo, uma mesa baixa e os pés para trás. Essa mulher vem sem ser notada, provavelmente ela entrou correndo porque ela não era bem-vinda, e ela se joga aos pés de Jesus e começa então a beijar os pés de Jesus, a chorar aos pés de Jesus, a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, a derramar o perfume mais precioso que ela tinha, talvez o bem mais precioso que ela tinha. Jesus, que sonda os corações, começou a ver que os religiosos estavam julgando aquela fala, aquele feito, que eles estavam olhando para Jesus dizendo: vixe, isso aí não é profeta não, porque ninguém deixaria uma mulher de má fama assim, tocar nele, pegar os pés dele. Jesus então, ele já exorta aqui, ele diz: ei, deixa eu lhe contar uma coisa. Vamos supor que exista um credor que tem 2 devedores, um devia muito dinheiro, o outro devia pouquinho dinheiro, e aí ele perdoou os 2. Quem ama mais Simão? E aí Simão nos ajuda a entender o que é amar a Deus. Ele diz: Senhor, aquele a quem mais perdoou. Disseste bem. E aí Jesus começa a confrontar aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo a Simão? Você me ama muito pouco, Simão. Essa pecadora me ama do jeito que eu quero que me ame. O reconhecimento do pecado dela faz com que ela me ame da forma que deve ser. Mas você se considera bom demais para me amar como deveria ser. Tem outra historinha que eu gosto de contar que ilustra muito bem isso. Nós estamos aqui, meu relógio são 7h20, no domingo à noite. E aí depois daqui, provavelmente a maioria de vocês vão para casa. E aí quando você chegar em casa, imagine comigo que alguém vai chegar na sua porta e vai bater na sua porta. E você, hoje, domingo à noite, quem é que vem me importunar uma hora dessa? E aí você vai lá receber aquela pessoa e chega um homem um pouco manchado de graxa, com a roupa um pouco suja, e você diz: opa, pois não, como posso ajudar? Ele vai dizer: fulano, Thales, você não lembra de mim? Eu disse: não lembro, amigo, sou seu Chico, eu trabalho consertando bicicleta, você não está lembrado? Eu disse: não estou lembrado. Um dia você foi lá e deixou a sua bicicleta para eu consertar. O que acontece é que sua mulher pegou e você nunca pagou, mas eu vim aqui só dizer que está paga a dívida. Não se preocupa,
Não vim cobrar, nem quero o seu dinheiro. É só porque eu não sabia se você estava em paz com isso ou não, então eu trouxe a notícia que está pago. E é, seu Chico, está pago, está pago. Eu disse, eu não sabia da dívida, mas está pago, coisa boa, né? Seu Chico, você parece ser um cara legal. Faz o seguinte, quando eu tiver tempo, quando for conveniente para mim, quando não tiver nada que me impeça, eu vou lá e vou visitar o seu negócio, porque você é um cara legal. E perdoa uma dívida que eu nem sabia que eu tinha. Não sei se vocês já conseguiram fazer o paralelo, mas é esse o cristianismo moderno. As pessoas então recebem um evangelho que diz que Jesus perdoa seus pecados, mas que pecado? Eu não tenho noção da gravidade do meu pecado. Então, um dia, no domingo à noite, se der tempo, se eu não estiver trabalhando, se for conveniente, se não for um problema, se não for um transtorno me deslocar para a igreja, se tiver amigos me esperando lá, aí eu apareço para visitar um cara chamado Jesus Cristo, porque ele é um cara legal, que perdoou um tal de pecado que eu nem sabia que eu tinha. Uma geração que não ama Deus, porque não sabe o quanto miserável nós somos, e faz pouco caso disso. No fundo, por mais que a gente tenha sido treinado a dizer que todos são pecadores, nós nos consideramos bons demais. E não gostamos que ninguém diga nada ao contrário. No fundo, nós preferimos ouvir que nós somos a coroa da criação, as meninas dos olhos de Deus, do que ouvir que nós somos pecadores e merecemos todo o castigo possível. Como dizia em Caicó, todo castigo é pouco. Nós somos uma geração que preferimos ouvir um coach que ele só prega 10% da palavra de Deus. E não é que ele prega heresia não, mas é porque ele só prega 10%. Sentado num banquinho, com a musiquinha de fundo, e todo mundo chora. Ele prega heresia raramente, mas é porque ele só prega 10%. Esse é o problema. Mas a geração não conhece os 100%, então não tem como julgar. Do que ouvir um pregador que pregue os 100%, em que os outros 99% vai gastar muito mais tempo de mensagem, porque afinal de contas é muito mais revelação sobre isso, batendo no nosso ego, dizendo que nós somos pecadores, confrontando nossas falhas de caráter, mandando a gente se orientar, mas a gente não gosta disso. E assim nós continuamos a ver uma geração que alguns bons teólogos têm chamado da geração da hipergraça, que por não conhecer as Escrituras, e aqui eu enfatizo, por não conhecer as Escrituras, justificam o seu pecado usando a graça de Deus. Mas não tem problema não, porque Deus é amor. Não tem problema porque tudo é pela graça. Não tem problema porque essa é a liberdade que eu tenho em Cristo. Sem entender o significado do que é ser amado por Deus. Sem entender o propósito de que Cristo me libertou. Sem ter a mínima noção e significado do que é o poder da graça de Deus revelada. E eu não podia deixar passar, nós estamos num dip. Essa mensagem acaba se tornando muito mais forte por causa disso. Nós acabamos de ouvir aqui relatos de pessoas que perdem suas famílias, perdem suas propriedades e bens, perdem as suas vidas, são queimados vivos por causa do Evangelho. Eu queria ver um teólogo da hipergraça, que leu meia dúzia de livros e acha que ele é revolucionário, que ele é um cara que tem uma teologia inovadora, ter coragem de dizer que essa fidelidade que os nigerianos têm é baboseira. Não precisa se esforçar tanto assim, é só legalismo. Me poupe. 1 a cada 7 cristãos no mundo estão em contexto de perseguição. E é bem verdade que o oeste africano é onde mais se mata crente por ser crente. A Nigéria, por exemplo, não é crime você ser cristão. Você tem uma liberdade de culto. Mas mesmo assim,
é um dos países em que mais se mata por causa da cultura, por você ser seguidor a Cristo. Então nós estamos olhando pessoas morrendo por causa de Cristo, ficando pobre da noite por dia por causa de Cristo. E alguns têm coragem de dizer que a gente nem precisa se esforçar tanto assim, porque é tudo pela graça. E gostam de um Jesus de cultura pop, que agrada a todo mundo. E aí a gente continua vendo uma geração se afundando cada vez mais. Afirma ser cristão, mas não tem transformação de vida, não impacta o mundo, não transforma a sua cidade, sem profundidade, barulho demais, mas sem fogo no coração e na sua mente. Nós precisamos ser como essa mulher, correr para os pés de Jesus, em lágrimas, em arrependimento, dizendo: sou pecador, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por mim, Ele me amou assim, Ele sofreu no meu lugar. E por mais que eu saiba que nada que eu faça vai retribuir, porque é graça, eu vou passar a minha vida me esforçando para retribuir algo que é irretribuível. Isso é amar a Deus. Nós precisamos voltar a ser aquela geração em que eu ouvia histórias de homens que, ao sentar para comer, choravam com um prato de comida, porque dizia: Senhor, eu não sou digno dessa refeição, mas obrigado pelo perdão dos meus pecados. Não tem mais isso hoje. Esse é o sentimento de quem vai aos pés de Jesus, quebrantado, em verdade. E não quem vai aos domingos de noite, se sobrar tempo, se for conveniente, se tiver uma boa companhia, visitar um cara legal que um dia fez um pequeno favor em perdoar uma dívida que eu desconhecia. Quero terminar lendo um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. O contexto dessa fala, uma carta que Jesus manda para a igreja de Éfeso. Assim diz a palavra de Deus: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso é uma igreja que é conhecida por ter uma boa doutrina. Quem plantou foi Timóteo. Foi cuidado por Paulo. Paulo fez uma viagem missionária, mandou Timóteo e disse: toma conta dessa igreja. Há quem diga que Maria, mãe de Jesus, fazia parte dessa igreja. Não era uma igreja fraca, tinha uma boa doutrina. Eles perseveravam durante as provações. O Império Romano começou a destruir tudo, eles estavam lá firmes. Mas aí Jesus manda uma carta e diz assim: vocês estão fazendo quase tudo certo, mas tem algo contra vocês que é o principal: vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se e voltem. Eu quero tirar duas aplicações aqui. Em primeiro lugar, se Jesus está dizendo para eles se arrependerem, é porque é um pecado. Cristo só exige arrependimento de pecado. Se não é pecado, pode ter certeza que Ele não vai exigir arrependimento, mudança de postura. E Ele escreve para aquela igreja dizendo: olha, está tudo mais ou menos, vocês até que estão fazendo um negócio legal, vocês trabalham, vocês pregam e tal, mas o principal vocês não estão fazendo. Arrependam-se.
e volte. Eu carrego essa exortação comigo há alguns bons anos. E hoje eu gostaria de estender a todos nós. Até peço um pouco de desculpa por excesso de emoção nessas falas. Mas o meu coração tem ficado indignado com o caminho que a minha geração tem tomado. E o que nós temos feito com o Evangelho. Eu entendo que o que falta para nós, e aqui eu me envolvo 100%, é amar mais a Deus, não só de palavras, mas de verdade. Eu não sei se essa mensagem tem algum lugar no seu coração, mas eu queria lhe convidar a ficar em pé, para nós termos um tempo de oração. Pelo que eu entendi, Nasa Sul esse mês tem orado por um avivamento. Vocês têm orado por um derramar do Espírito Santo. E eu creio com todas as minhas forças que isso parte de um relacionamento de amor com Deus. Aquilo que nós entendemos, como eu falei no início, de batismo com o Espírito Santo, de enchimento do Espírito Santo, de inteira santificação, é o que John Wesley chamava de amor aperfeiçoado. Que nossos corações eles se tornam tão vulneráveis a amar a Deus com tudo que há em nós. Nós passamos a arder em amor a Deus. Que nós passamos então a viver uma vida plena em Cristo Jesus. Avivamento. Mas a exortação que Cristo faz à igreja de Éfeso, a exortação que eu creio que Ele continua fazendo, a minha vida, talvez a sua vida, a essa geração. E se você se sente minimamente tocado a clamar por mais de Deus, eu queria lhe convidar a termos um tempo de oração. Você pode se ajoelhar onde você está, ou você pode vir aqui à frente, se assim desejar. Mas o meu convite nessa hora é para que a gente seja menos Simão e mais prostituta. Meu convite nessa hora é que a gente seja menos o fariseu, conhecedor de lei, e a gente seja muito mais um pecador contrito, que deseja aos pés de Jesus rasgar o seu coração em lágrimas. Eu não sei nem se isso ainda faz cosca no seu coração, mas o Espírito Santo de Deus está nos chamando nessa noite para voltar a queimar em amor a Ele. Se você puder nessa hora, esqueça literalmente a pessoa que está do seu lado. Aquela mulher, ela foi aos pés de Jesus sem se importar com o que as pessoas iam falar sobre ela. Ela só queria estar aos pés de Jesus. Ela só queria derramar suas lágrimas aos pés de Jesus. E ela teve o reconhecimento do Deus vivo, como provavelmente um dos maiores amores que Deus já viu alguém ter para com Ele. Nós precisamos chegar nesse lugar de contrição, de arrependimento, de mudança.